Jogador criativo versus mestre estressado. É estressado? Não, pô, engessado. Opa! Eu juro que eu li estressado. Foi você que escreveu, vermelho. Mas eu escrevo e leio, cara. Eu sou uma pessoa multitarefa, multiclasse. Tá vendo, galera? É isso, ó. O vermelho poderia ter falado, desculpa, deu branco. E tá tudo bem. Olha lá. Pronto, Marcelo. Resolvido. Olha, se eu for lá na carteira e tiver Essa. escrito mestre estressado. Nossa, eu queria ter pensado. Eu fico triste quando a pessoa pensa numa piada melhor do que a que eu fiz. Eu queria ter feito isso de maneira Ele era proposital. engessado mesmo. Você que mudou. Foi eu, sou terrível. Essa imagem aí, eu gosto muito dela, dessa variante, porque eu já vi isso acontecer em mesa, tá? Esta situação em que, pra quem não sabe, eu vou ter que explicar a piada, porque sei lá, eu não sei. As duas plaquinhas são Raccoon City ou Silent Hill. Então, basicamente, você tá numa bifurcação e você escolhe para qual das duas você vai. Raccoon City é a cidade onde se passa o primeiro Resident Evil e Silent Hill é onde se passa o jogo Silent Hill. Os dois são jogos de terror em que as cidades estão realmente na merda. O que acontece? O Luiz falava muito, ele era muito focado nesse tema, porque ele era muito defensor de RPGs na linha sandbox, né, que é uma linha quase que de 100% de improviso, que é, cara, deixa seus jogadores lá fazerem o que eles quiserem e vai reagindo a isso. Que é uma linha tão legítima e aceitável quanto qualquer outra. Mas ele criticava muito, e eu dou razão, o vermelho chama de mão pesada do mestre, o Luiz chamava de railroad, que é o mestre que é muito decisivo em relação aos caminhos que a história vai tomar. Né? Esse mestre engessado que a gente está falando aí no título. Então, é muito comum que um mestre inexperiente siga esse caminho. Que você, no medo de ter que improvisar diante dos jogadores, resolva que existe só um caminho possível para eles nessa história e eles vão ter que seguir esse caminho. E aí, o que acontece demais é o mestre ser engessado e ter jogador criativo na mesa. Então, o mestre vai na cabeça dele. O pesadelo dele é esse tipo de jogador, que é o cara que pensa fora da caixa. Porque ele fala, só existe esse caminho. É como se ele chegasse para os jogadores e falar, você só pode ir para Raccoon City ou você só pode ir para Silent Hill. O que vocês vão fazer? E o cara vira e fala, eu vou pegar meu carro e vou virar e vou voltar. Tipo, não, você só pode fazer os dois. Não, claro que não. Eu posso pegar meu carro e voltar pela estrada que eu vim. Não, eu vou pegar o carro e vou sair pelo meio do mato. Não, eu vou descer do carro e vou a pé. Não, eu vou ficar parado na placa aí. Tipo assim, o cara que não... Vou voltar. Eu vou voltar. O cara que não aceita o railroad, o cara que não aceita a mão pesada do mestre, que fala, não, eu não aceito a ideia de que eu só tenha esse ou outro caminho. Que é o mestre que é tipo livro de jogo, né? Que você, tipo, se você vai fazer tal coisa, vá para a página tal. Se você vai fazer tal coisa, vá para a página tal. E aí, o pesadelo do mestre engessado é justamente esse tipo de jogador. Por quê? Porque ele gera o risco do improviso. E quando você é engessado, quando você é um mestre que fica muito apegado à história que você estava escrevendo, este é um conflito que tende a dar problema. Este é um conflito que tende a desandar a condução da campanha ou da aventura. Entendeu? Porque das duas, uma. Ou você vai ficar fora da sua zona de conforto, então você só sabe pensar, você só conseguia pensar na história acontecendo dentro do que você tinha planejado e agora você não tá mais nisso, ou você vai ter que impor sua vontade aos jogadores, e aí o jogador que é criativo, que queria fazer alguma coisa diferente, vai olhar e falar, pô, então eu tô aqui pra quê? Eu sou coadjuvante na história dos seus personagens. Então, este é um problema. E isso é um mestre despreparado. O mestre engessado é um mestre despreparado. Por quê? Porque ele não estava adaptado para mexer na história. Mestre engessado não é a mesma coisa que mestre que planeja. Planejamento e engessamento são duas coisas diferentes. O planejamento cria condições, mas ele não restringe. Ele facilita o processo. E isso é fundamental dentro do processo de construção coletiva da história. Então, você pode ser um mestre que planeja, que é o meu caso, sem ser um mestre engessado. Então você olha, e eu vou explicar depois esse processo, mas em outros tópicos. Mas existe uma diferença grande e você tem que tomar muito cuidado para não ser um mestre engessado que só faz esse tipo de apresentação para seus personagens.
em que toda cena é essa bifurcação que está na imagem. Porque você vai encontrar jogadores criativos que deveriam ser uma coisa positiva, que seria uma coisa legal, uma coisa boa de ter na mesa, que ajuda a história a andar, que tem várias características positivas, e você talvez não consiga aproveitar isso. Probleminha bem grave, porque quando a gente lembra dos nossos primeiros papos de mestre, que a gente falava sobre você joga para se divertir, você joga para socializar. Então você acaba tendo um conflito de interesse aqui. Porque o mestre engessado ele pode ser engessado por vários motivos. Ele pode ser por despreparo, pode ser por inexperiência, pode ser por estilo, ele não gosta das coisas muito abertas, pode ser por uma sequência de coisas assim infinitas. E o jogador criativo é aquele jogador que viaja na maionese. Ele quer não só imaginar o que está acontecendo, como ele quer extrapolar a história. Ele quer fazer com que o personagem dele faça parte do contexto. E quando o jogador criativo e o mestre engessado se encontram, você já está na linha tênue, na corda bamba da desaprovação. O mestre que não vai gostar do roleplay do jogador e o jogador que não vai gostar da narração do mestre. Por quê? Porque Marcelo falou, né? Vou descer do carro, não pode. Vou subir na árvore para ver Milo, não pode. Não, mas eu vou ali, não pode. Então isso acaba fazendo com que o processo de narrativa fique frustrante para um dos lados. No final vai ser para os dois, mas no início vai ser para um para os lados. E o melhor jeito que tem para evitar esse tipo de situação, que às vezes você não é um mestre engessado, mas você planejou uma campanha num estilo mais direcionado, tá? E você pegou um jogador meio caótico, a tendência, todo jogador é caótico, já fica meio difícil de você fazer a história andar. Então a melhor maneira de você guiar uma história assim é quando você no início faz a sessão 0 e explica para todo mundo como vai ser a parada, como que você imaginou, como que você planejou. E aí você já tem uma conformidade entre os jogadores. Depois da sessão 0, lá na frente, você pega feedback, cara. Você colhe o feedback dos jogadores durante as sessões, durante os arcos, e aí você vai montando e vendo isso daí para ver se está de acordo. Por exemplo, eu gosto de narrar sandbox também, cara. O mundo está aí, as coisas estão acontecendo, cada um por si, e as divindades por todos. Então, você vai guiando ali, muitas das vezes é você que faz sua história, porque você que decide por que rumo que você vai. Só que aí, no final do ano passado, a gente começou uma mesa nova, presencial, onde eu falei para eles o seguinte, ó, essa mesa aqui, ela não é como as minhas mesas normais. Essa mesa aqui está resgatando aquele classicão dos RPGs antigos, onde nós temos personagens, sim, que têm liberdades para fazer coisas, mas que eles vão fazer aventuras de exploração, vão fazer aventuras sociais, vão fazer aventuras, só que isso daí vão ser por arcos. Então, quando você está lá numa exploração, é para fazer exploração. Dungeonzinha preparada, tudo planejadinho, com os mapinhas, com tudo que tem direito. Por quê? Porque quando eu faço sandbox, é tudo na cabeça, meu amigo. Eu desenho aqui e faço aquela, né, aquela improvisada ali. Só que quando eles querem falar assim, a gente queria um troço assim mais visual, a gente queria uma coisa mais preparada, a gente queria uma coisa mais antiga, assim, tipo aquele estilão com grid. Bruninho participa aqui direto. Bruninho é fãzaço de grid, cara. Ele gosta de bonequinho em cima do tablado, calculando distância de magia. Então, a gente queria isso. Ah, é? Beleza. Esse daí é o meu ponto fraco. Meu ponto fraco é você ter que ficar planejando antes. Então, se é meu ponto fraco, ó, galera, eu vou fazer, só que nós vamos fazer assim. O personagem foi criado para exploração, ele é para exploração. Ah, eu gostaria aí de fazer... Olha lá, não recebeu a notificação da live. Sons of Skyrim colocou aqui no chat, ó. Isso aqui prova. É a prova. Que é uma pessoa que está aqui já tem 4 anos com a gente e não sabe que às segundas-feiras, às 22 horas, a gente tem as transmissões. Aí a gente vai perigar tomar uma resposta dele falando: o que eu posso fazer se vocês não fazem sempre? Eu não fazemos sempre, não falta?
Poxa, falta, cara. falta nada. Volta e meia. Todas as segundas-feiras. Voltando. Gaslight. Voltando. Então, vamos fazer. Ah, mas é porque a gente tava. Agora eu tava querendo uma coisa mais assim. Vamos terminar esse arco. E aí no próximo arco a gente toma outro rumo. Porque agora que vocês entraram numa dungeon, meu amigo, vocês não vão sair de lá sem resolver ela, não. A primeira parte da aventura foi isso. Eles chegaram numa mina para fazer exploração. Inclusive, fiz aí uma sugestão de plot com esse tema. Vou até lembrar aqui, eu acho que era a mina primordial, eu acho. Eu lembro desse tema, mas eu não lembro qual foi pra mim. Eu vou botar aqui no card. E ali era o seguinte, meu amigo, os personagens foram lá para achar uma fonte, a fonte primordial. Aí o pessoal foi nessa mina pra achar uma fonte primordial cheia de poderes lá. Os personagens chegaram lá primeiro dia, vamos explorar ali em volta, né? Exploraram ali a entrada, tinha uns bichos lá, esses bichinhos de boa, eles eram 6º nível, eu acho. Eles viram lá aqueles bichinhos de boa, tipo Greek, rato atroz, tudo na parte mais escura ali da entrada. Aí eles entraram, aí acharam os limos, acharam o esqueleto e pá. Aí terminaram e falaram assim, cara, vamos fazer o seguinte, a gente veio cá, deu uma apanhada, perdeu uns pontos de vida. Vamos voltar lá, amanhã a gente volta, descansa. Aí eles voltavam, cuidavam dos cavalos, descansavam. Aí no dia eles vinham. Aí eles apanhavam pelos mesmos bichos. Aí eles falavam assim, rapaz, nós perdemos ponto de vida, vamos voltar, a gente descansa, amanhã a gente vem. Aí eles voltaram, cuidavam dos cavalos e voltavam no outro dia. Aí no outro dia eles foram perdendo ponto de vida de novo. Aí já o Chico falou assim, não, vamos voltar para cuidar dos cavalos. Eu falei assim, galera, vocês não estão percebendo, não? Todo dia que vocês passarem aqui vai ter bicho tirando ponto de vida de vocês. Aí, não, mas é porque tal, a gente tomou fazer, vai voltar e vai voltar aqui, vai ter bicho no outro dia. Isso aqui é dungeon, cara. É daqui pra frente. Não, beleza. Aí eles foram. Aí estavam lá na frente. Não, vamos voltar para cuidar dos cavalos. Aí os próprios jogadores falaram assim, não, vamos não, porque não sei o que, papapá. E andaram mais um pouco. E tomaram mais uma sova. Aí falaram assim, vão ter que recuperar. Aí voltaram tudo até a área que eles estavam mais segura. Passaram a noite, recuperaram o pão de vida, recuperaram as magias. Quando eles foram sair, os bichos estavam tudo lá de novo. Aí eles, lutaram, acabou a sessão. Fui dar o XP. Eles, mas só isso de XP? É só. Mas nós passamos naquele lugar lá de esqueleto 5 vezes. Falei assim, vocês podiam passar 100, cara. Vocês já passaram por lá. Vocês vão aprender o que novo mais lá? Não vão aprender nada. Ou seja, não é farm de XP. Você tem que cumprir as tarefas da sessão. E aí a gente foi se ajustando. Aí eles terminaram o primeiro arco, foi bacana pra caramba. Eles entraram no nível 6, saíram no nível 10 da dungeon. Os personagens ficaram lá, acho que 2 ou 3 meses dentro das cavernas lá. E agora estão indo pra outra. Por quê? Porque foi combinado. E na outra, então vamos fazer diferente. Eu não tava querendo mais fazer exploração, não. Não, beleza. Então vamos lá. O que vai fazer? Eu quero fazer uma torre, porque eles conseguiram dinheiro pra caramba. Um falou, eu quero construir uma torre, eu quero construir umas armas mágicas, eu quero construir não sei o quê. Aí cada um fez lá um prelúdiozinho. Na hora de jogar, vou me inventar, porque eu não planejei nada. Eu tinha planejado um segundo arco de exploração. Eles não quiseram. E aí, logo de cara, eu já usei esses elementos que eles mesmos estavam falando, coloquei eles em situações que o próprio desenvolvimento que eles quiseram no interlúdio propiciavam, e ali eu coloquei um incidente, um evento que abre as portas para a nova temporada, vamos falar assim, para o novo arco. Por quê? Porque a primeira foi totalmente planejada, a segunda não. Então, já que é para ir no improviso, vamos no improviso e depender dos jogadores. Só que eu não vou me aprofundar, porque tem mais coisa ali pra frente. Vai ter que olhar a live inteira ou ver o outro corte.